Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, hoje de uma maneira muito especial aqui no Brasil, cheio de amor, né? Porque hoje celebramos o Dia dos Namorados, então os coraçõezinhos estão todos aí flutuando, né, professor? Mas isso é no Brasil, tá, gente? Vocês que estão aí além mar, não é o Dia dos Namorados, mas a gente sempre tem amor, porque aqui nós somos movidos pelo amor, porque se o amor não nos move, nós não conseguimos realizar nada. Aí eu posso dizer que nós também não somos uma pessoa evangelizada, porque quem é evangelizado e quem busca evangelizar, tudo em prol, né, e através do amor. Você é muito bem-vindo aqui no Trocando Ideias, lembrando que eu falei boa tarde, porque ele é ao vivo todas as terças-feiras ao meio-dia. Mas ele reprisa nas madrugadas e você pode estar nos acompanhando aí numa madrugada dessa, independente do horário. Você é muito bem-vindo e você pode participar conosco através das nossas redes sociais, aí é facebook.com/trocandoideias.com, Facebook/Trocando Ideias, ou o e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Você pode participar também pelo telefone, o 12 31 86 2600. Manda a sua pergunta, faça o seu comentário, aquilo que você tiver de dúvida, pode mandar para nós. Semana passada nós já falamos isso, que aqui não tem pergunta boba. Tá? Não existe. Aquilo que é dúvida, né, aquilo que pode parecer óbvio, né, nem sempre é, e a dúvida é sua, você tem direito, né, de esclarecer. Então nós estamos aqui à disposição. Bem-vindo, professor. Amém. Correndo, né? O senhor está meio correndo, o professor está aqui sempre na atividade. Muitas reuniões, né? Mas estamos aí já para participar, graças a Deus. E hoje uma participação diferente aqui, mas muito especial. Minha querida amiga Celiane. Esse é bom, querida amiga. Não pode falar essas coisas. Eu falo comadre, mas nós não somos comadre, né, Cê? Não. Só faltou isso, né, Carmen? Nós somos irmã, né? Muito amigas, graças a Deus. Então, irmãs e amigas. A minha Siriri está aqui. Obrigadinha. Bem-vinda. Nós não somos comadres, mas eu sou madrinha de casamento das 3 filhas dela. Nós casamos as 3. Graças a Deus, hein? Mas estamos aqui hoje nessa alegria, nessa disposição de trocar ideias. Lembrando a você sempre que no Trocando Ideias, no último bloco, nós temos a participação do Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, e ele responde sempre uma pergunta enviada por algum telespectador. Hoje a pergunta, né, é muito interessante porque é a respeito de pessoas que morrem sem batizar e que se suicidam. Qual será a resposta de Dom Orlando a respeito disso? Você não pode perder, tá certo? Então vamos acompanhar e vamos trabalhar, porque aqui a gente nunca dá conta de todas as perguntas, gente. A gente corre e está sempre devendo. Nós vamos lá. Graças a Deus. Vou começar aqui já. Primeiro eu quero ler aqui alguns comentários, porque semana passada, a gente falou aqui sobre a Bíblia, né, professor? A questão de alguns que sugeriam por que não leva a Bíblia para a igreja, por que tem que ler ou no celular ou na liturgia, né? E o professor até falou do lecionário, que a palavra precisa ser proclamada ali, porque são instruções da igreja que precisam. Mas aí muita gente gostou, olha aqui, ó. A Geise, ela diz assim: eu moro em Rio Claro, meu pároco Antônio Carlos, para incentivar a leitura na Bíblia, consultou os fiéis e fez uma votação, na qual foi introduzida nas missas a leitura na Bíblia. Ele adquiriu uma quantidade de Bíblias que ficam disponíveis nos bancos, e assim todos podem acompanhar. Acho muito importante esta questão, pois devemos incentivar a leitura da palavra. Adorei vocês terem abordado esse assunto. E a segunda aqui também é a Amadinha, que diz assim: amei a ideia da Carla. Sempre quis levar a Bíblia para a missa, mas temia escandalizar os irmãos, não acostumados com isso. Não me sinto à vontade para acompanhar as leituras pelo celular. Também gosto de ouvir as leituras de olhos fechados, pois absorvo melhor o conteúdo do que se lesse. E depois anoto os aprendizados dessas palavras e da homilia. Obrigada, graça e paz a todos vocês.
Então tá aí, né? A gente não precisa se escandalizar, não, Berto. O medo das pessoas se escandalizarem por causa da palavra. Tem tanta coisa pra gente escandalizar, né? Ultimamente o mundo tá meio cabeludo, né, professor? Mas que bom, é isso mesmo. Vamos incentivar, né, quem puder doar também Bíblias. É sempre muito bem-vindo. Sempre tem alguém que não tem Bíblia, certo? Mas vamos lá, vamos trabalhar. Professor, adoro o programa. Uma dúvida. Ela não identificou. Ah, identificou sim. Ela é de Camboriú, em Santa Catarina. Me casei com 15 anos na Igreja Católica, mas esse casamento não vingou. Fui traída, durou 2 anos somente. Hoje estou casada há 17 anos e fico triste por não poder comungar. E muitos dizem que só há salvação para quem toma a Eucaristia. Participo de grupo de oração, vou na igreja, mas fico muito triste por não poder casar na igreja novamente. E não entendo por que os artistas se casam na igreja e nós não podemos. Não, na verdade, os artistas que se casam na igreja se casam sem impedimento. Eu não conheço nenhum caso de um artista que casou, por exemplo, tendo se divorciado, sem que o primeiro casamento fosse declarado nulo, que a igreja tivesse feito um novo matrimônio. Eu acho que não. Eu acho que os artistas que casam na igreja, na situação de sem impedimento. Agora, veja, o caso dela ter se casado com 15 anos de idade, eu acho que aí pode haver indícios de nulidade. Então, eu penso que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um tribunal eclesiástico, tribunal da igreja. Você procura aí com o pároco, procura saber, cada arquidiocese tem um tribunal, e você verificar se o seu casamento foi válido. Porque nós sabemos que hoje há muitos casamentos que a igreja declara como inválidos. E aí o que acontece? Quando há a declaração, né, de que o casamento não foi válido, a pessoa fica livre para casar na igreja. Aí sim. Sabe, eu penso que, pelo que aconteceu com você, casou com 15 anos, já foi traída, assim, sistematicamente, né, e separou. Olha, vale a pena verificar. O que um tribunal analisa para saber? São 19 razões que o Código de Direito Canônico traz que podem levar o tribunal a declarar que um casamento, um matrimônio foi nulo. O mais importante é a chamada falta de consentimento. O que é falta de consentimento? É onde entra o maior número de casos. Por exemplo, o padre pergunta, a primeira pergunta que o padre faz para os noivos: vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Ou seja, não há nenhum impedimento aí à liberdade de vocês? Vocês se conhecem, não estão enganados, não está com medo, não está chantageado, não vai casar só por um outro motivo que não seja o amor de verdade? Não houve, quem sabe, engano? É um outro item chamado erro de pessoa. Às vezes você casa com uma pessoa achando que conhece a pessoa, ela mesma, depois de casada, a pessoa se revela outra. Isso é chamado de erro de pessoa. O tribunal também pode levar a declarar a nulidade do casamento. Então, veja, eu acho que a primeira coisa que você precisaria fazer, continue tua vida na igreja. O Papa João Paulo II, que fala disso naquela exortação apostólica dele, né, familiares, consórcio, sobre a família. João Paulo fala, esses casais, né, de segunda união, não devem se afastar da igreja, não sejam discriminados, sejam orientados, busquem um tribunal, rezem, até para que Deus ajude você a chegar na legalidade e poder voltar a receber os sacramentos. Tenha paciência, tenha fé, faça isso, eu penso que pode ser uma orientação boa para você. Tá aí, então vale a pena você procurar realmente, né, um tribunal eclesiástico. Eu não sei, eu não me lembro agora, Camboriú, a que diocese pertence, eu não sei se é Florianópolis, se é Joinville. Né? Mas é fácil, mas ali, qualquer pároco ali vai saber meditar. Vai saber e procurar e dar os passos em relação a verificar, né, essa validade do seu primeiro casamento. Celiane, o que você acha de conhecer uma pessoa pela internet e começar a namorar pela rede, sendo de estados diferentes? Então, eu acho que pode existir um início, né? Mas é muito importante o estar com,
Então, você está na família desta pessoa, esta pessoa está na sua família, isso é muito importante, né? Porque a gente conhece de fato a pessoa estando com a família dela. Eu me lembro que a avó sempre dizia assim, você quer saber quem é seu marido? Vá lá na casa dele e vê como ele trata a mãe dele, né? E isso de fato acontece, é uma verdade. Como ele vive no ambiente familiar, é exatamente quem ele é. Então é importante. Para o início, eu penso que hoje não tem problema, né? A gente conhece até pessoas que iniciaram um relacionamento, como a gente paquera num determinado lugar, hoje a internet é um lugar, né? Paquera no mundo inteiro. Hoje está bem mais fácil, está assim, amplo, né? Então eu penso que não tenha problema, a não ser que você dê o passo a estar com a pessoa. Só pela internet, de fato... Podia ser pessoalmente, né? Não tem como só pela internet. Muita gente engana, né? Sim, eu posso botar um perfil que não tem nada a ver com as falsidades, né? Exatamente, exatamente. Tem vários riscos, né? Sim. Então, é bom, dá até para namorar mais, de vez em quando, né? Precisa estar junto. Precisa estar ali, muito próximo, né? Olha aqui, professora, a Juliana diz assim, boa tarde, professora, é para o senhor, hein? Eu fiquei em adultério 9 anos, dei entrada na nulidade e saiu, glória a Deus. O que devo fazer para reparar os meus pecados? Agora, penso que você já deve ter se confessado, então a culpa está perdoada. Aí a igreja diz que ficam as penas, é aquilo que a gente paga no purgatório, ou nesta vida. O que é a pena? A pena não é um castigo de Deus, a pena é o estrago que o pecado deixou na vida da gente e na vida dos outros. O pecado já foi perdoado na confissão, a culpa. Aí fica a pena. A pena é o estrago que ficou na sua santidade. Outra vez já tem outras pessoas. Então o que a igreja recomenda? Praticar as obras de caridade. Oração, né? As penitências, oferecer a Deus pelas almas do purgatório as indulgências, oferecer para a sua alma também a indulgência plenária. São os caminhos que, entende, Deus oferece para a gente, né? Aí, se a gente não consegue na vida aqui eliminar todas as penas, a gente completa isso no purgatório, né? O parágrafo 1030 do Catecismo explica isso direitinho, vale a pena você dar uma lida. Então, eu acho que assim, uma das coisas que a gente sempre tem que a gente lembra aqui no programa é a questão também da nossa o perdão pessoal, né? A gente mesmo se perdoar, porque às vezes, né, a gente já confessou, a igreja já deu perdão. Exatamente. O fato de ter saído a nulidade já é um grande avanço, mas a gente fica remoendo, né? Aquele negócio e a gente não se perdoa, então também tem que dar esse... Você não pode desconfiar do perdão na confissão, né, Carla? O perdão na confissão é um banho no sangue de Cristo. Quer dizer, não tem maneira mais forte para Cristo perdoar a nossa culpa. Então, passou pela confissão com o sacerdote e esquece. Aí, então, aproveite a graça, né? Porque a graça, ela vem e a gente tem que tomar posse. A Aleteia diz assim, tem uma dúvida sobre relação sexual e preservativo. Acredito que a igreja é contra o seu uso. Porém, nos casos de problema de saúde, como proceder? Tivemos nosso 3º filho há 1 ano e meio. No parto, o meu útero rasgou devido a muitas aderências. Tenho endometriose também. Por isso, é perigoso engravidar logo. O que eu posso fazer? Ela é de Roraima, bem ali. Bem aqui, coladinho na gente. Então, de fato, a igreja diz que não podemos utilizar preservativo em nenhum tipo de anticoncepcional, não é? A não ser o método, né? Isso, contraceptivo, a não ser o método natural. Para que você viva o método natural, é necessário um companheirismo muito grande de seu marido, né? Nós, graças a Deus, temos essa graça de Deus, né? Porque ele precisa ser feito a 2, né? Sim, não tem como fazer sozinho. Mas também tem a realidade que a gente também tem a graça de ter um médico cristão a nos acompanhar.
Então, é muito importante você verificar isso. Eu me lembro, assim, momentos da minha vida, porque eu também não engravidava e fiz um tratamento, daí eu tive 4 gravidez, uma seguidinha da outra. Era 1 ano e meio e eu já estava, no máximo, com um bebê no colo. E diante de toda essa realidade, a gente é humano, né? A gente sempre falava de ter 3 a 5 filhos, mas a gente pensava no espaçamento maior. Só que eu nunca entendi o método Billings. E a gente fazia um método tabela. A gente dizia tabela prolongado, que foi uma bem mais difícil. Meu marido que fala isso, fala assim, método Billings é fichinha. Para quem viveu o tabela é fichinha. Né? Então, é importante vocês dois conversarem e juntos darem esse passo. Eu acredito que se você tem a possibilidade de alguém que saiba do método e saiba te orientar, possa te acompanhar, vai ser excelente. Mas também se acessar aqui o nosso portal, não é? Você também vai ter alguma informação, alguns conselhos, auxílios, né? Do pessoal daqui da Canção Nova que vive o método Billings. Hoje eu não preciso mais, né? Estou na menopausa já faz muito tempo. E é verdade, eu entrei com 40 anos, né? Eu tive uma menopausa precoce, então é outra realidade, é outro momento que o marido precisa estar junto, é sempre junto, minha gente. A gente na vida 2 precisa conversar muito, a gente caminha junto, não tem como caminhar separado. Inclusive, tudo dá certo quando a gente olha para a mesma direção, com dificuldades, né? Então é muito importante isso. Mas tente também um médico, um sacerdote, né? Eu sempre ia no médico, eu sempre ia ao sacerdote para poder me confessar, tirar minhas dúvidas, ser acompanhada e fazer algo que não naquele momento não fosse para mim também agressivo, não é? Mas também que eu não descumprisse aquilo que era a vontade de Deus na nossa vida como igreja, como casal da igreja. Então fica aí a dica de buscar ajuda e uma conversa muito boa com o seu esposo, não é? Perfeito. Professor, eu vou juntar 2 numa só aqui, que é uma pergunta da Débora e da Lúcia Helena. Aqui, ela diz assim, a igreja apoia a tecnologia. Mas e a questão dos alimentos transgênicos, que modificam o alimento e também o nosso organismo? E depois a outra ela já fala assim, e a questão da medicina alternativa? É pecado fazer consulta com essas pessoas? Bom, primeiro é preciso dizer o seguinte, a igreja ela não dá parecer em relação às coisas da ciência. A igreja, normalmente, ela acompanha o parecer dos cientistas, né? Em termos de verdades científicas. Então, por exemplo, os transgênicos, por que eles foram liberados e a igreja não se posicionou contra? Porque técnicos, cientistas da Unicamp e outros lugares disseram que não tem problema. Eu li vários depoimentos desse tipo. Então, a igreja ela nunca vai dizer, olha, é contra ou é a favor, a menos que haja um componente imoral na questão. Aí a igreja se pronuncia. Mas com relação à parte científica, a igreja aprendeu com a sua história que não é o campo dela. Deixa os cientistas falarem. Okay? Mesma coisa com relação à medicina alternativa. A igreja também não... Você nunca vai ver a igreja dizer assim, ó, você pode usar ou não o método bioenergético, você pode usar ou não homeopatia ou acupuntura. A igreja vai dizer, acompanhe o Conselho Federal de Medicina. O que o Conselho Federal de Medicina no Brasil aprovar, não havendo nada de ilegal, é claro que se o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, aprova, vamos supor, alguma coisa que seja contra a moral católica, a igreja vai dizer, não, aí não pode. Aí não deve. Mas se o pronunciamento for só em cima de um conteúdo científico, a igreja acompanha, entendeu? O posicionamento da ciência. Ela não dá vamos dizer assim, um laudo, né, sobre questões de ciência. E acho que também vai um pouco da consciência de cada um, né? Se eu me sinto à vontade, se eu não me sinto, porque às vezes não é porque está todo mundo indo, está fazendo bem, mas às vezes eu não me sinto à vontade de um tratamento desse tipo, né? Não acho que não é uma questão só de eu achar se a igreja deixa ou não, mas
é a liberdade de cada um. A gente E entra essa muito questão também, né? Carla, da medicina alternativa é algo muito amplo. Sim. Desde o chazinho de hortelã, que a vovó dava pra gente, erva cideira, hortelã, que visivelmente não faz mal, mas quando você começa a partir para outras coisas mais complexas, é preciso tomar cuidado. Sim. Porque há tipos de ervas, por exemplo, que pode causar intoxicação. Então, é preciso realmente ter uma orientação médica. Eu sei, por exemplo, que no México tem uma faculdade de medicina alternativa. Tem inclusive um primo que é médico formado no México em medicina alternativa. Aí eu penso que uma pessoa dessa que pode dizer que tipo de, não sei, tipo de erva, tipo até de flores, isso aqui que pode ser usado ou não. Os tais florais, né? Mas a gente tem que estar sempre atento mesmo nessa questão, porque tem uma coisa que o professor trouxe também, essa questão da medicina alternativa, porque nem sempre ela é praticada por médicos. Sim, também. Então, às vezes se chama de medicina alternativa, mas não é uma medicina, né? Não é algo estudado em nada. Então, são às vezes filosofias, algumas coisas assim. E que todo médico tem o CRM. Tem que ter um CRM. Regional de Medicina. É o quê? É uma habilitação profissional para exercer a profissão de médico. Isso é uma garantia para a sociedade. Né? É o que você falou, não é qualquer pessoa que está habilitada a dizer para você, habilitada e capacitada. Exatamente. Dizer, olha, você pode usar isso ou não. Porque às vezes, cara, a minha preocupação, às vezes a pessoa substitui um tratamento clássico, né? Por um tratamento alternativo e depois ela pode ficar prejudicada por não ter o efeito que precisava ter, né? Então, é isso que a gente fala. Vai também do livre-arbítrio de cada um, né? A gente está aí nesse sentido. Ciliane, a Maria Isaltina pergunta, como lidar com a inveja? Oxi! Eu acho que a gente não tem que ligar muito para isso, não. Né? Sabendo que isso é um mandamento, né? O não cobiçar vem exatamente por causa da inveja, né? Eu posso invejar. Eu posso estar invejando. Sim. Ou eu acho que as pessoas estão me invejando. Para a gente não invejar é um trabalho de ascese, de mortificação, não é? O desejo de que eu tenho que me alegrar com aquilo que os outros têm e não querer ter o que os outros têm de uma forma ilícita, desejando o mal à pessoa, né? Tomara que ela morra se eu vir com tudo. É outro pecado mortal, não matarás. Você pode matar. Capital, né? Pode matar no seu coração. Então, pessoalmente, você tem que trabalhar isso, se vem do seu coração, trabalhar com a bondade, a caridade, eu penso, até entrar num lugar que te, entenda a palavra, te obrigue, no sentido de desinstalar. Então, ajude crianças, ajude um asilo, faça obras de caridade, saia do seu comodismo para que você não perca tempo com isso, porque isso só destrói. O primeiro a ser atingido sou eu mesmo, né? Sim. Quem inveja é uma pessoa amargurada. Você está assim, uma das nossas filhas hoje não trabalha mais na Canção Nova, trabalha fora. E um dia ela me ligou, mãe, existe uma pessoa do meu lado, é interessante isso, né? Porque você sente, a pessoa te faz mal, não é? Ela disse, tem uma pessoa do meu lado que me faz tão mal, eu estou saindo hoje do trabalho moída, querendo chorar o tempo inteiro. Tudo que eu faço, ela está com um olho enorme em cima de mim. Que coisa, mãe, existe esse negócio de inveja, mãe? Minha filha. Infelizmente existe. Agora, você pague com a outra moeda, não é? Então, você tem sacramentais em casa, você tem sal, você tem água benta. Você leve, molhe sua mãozinha e abençoe o lugar do seu trabalho, abençoe o lugar desta pessoa no seu trabalho, reze por ela, pague ao contrário, né? Não se deixe influenciar pelo mal, mas vença o mal pelo bem. E nem tenha medo, né? Não. É uma coisa... E é interessante, a gente sente, né? Quando uma pessoa está do seu lado, parece que ela suga. Na psicologia a gente até vê, fala assim, que é meio vampiro, né? Um morcego. Suga tudo que a gente tem de bom. É interessante isso, né? Então, reze por ela, reze por você. Agora, os dois lados da moeda, né? Trabalhe o seu coração e vá
Se você tem essa condição, vá enchendo essa pessoa de carinho, de amor, trate de uma forma diferente, porque é interessante. Eu me lembro de outro fato, a gente vivendo num outro trabalho, e uma das pessoas trabalhando conosco disse assim, que uma menina chegou nela e falou, puxa vida, mas você consegue fazer todas as coisas? Eu tô aqui labutando, não consigo nada. Ela falou assim, você reza? Você tem entregue o seu dia a Deus? Você pede o auxílio de Deus naquilo que é a sua necessidade do pão nosso de cada dia? Porque a diferença que está em mim é que eu rezo. Eu peço de manhã para que Deus me acompanhe, que não me falte o necessário, e Deus é fiel nessa realidade. Então, é sempre isso, né? A gente trabalhar o lado bom. É muito mal, né? Nós vivemos essa realidade de cobiça, não nos faz bem, não faz bem para quem está do nosso lado. A coisa mais gostosa é a pessoa poder partilhar com você, olha, eu consegui, né, um trabalho melhor, eu consegui comprar minha casa. Que alegria para a gente partilhar isso com um amigo, até com uma pessoa que você não conheça bem, que pare a gente, que tem um pouquinho de amizade, mas como é bom a gente se alegrar com o outro, né? Isso é uma caridade, isso faz bem para a gente, né? Deixa a gente melhorado, não é? Celiane, o Santo Agostinho diz que a inveja é uma das piores tentações do demônio. É uma característica do demônio, porque o livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 23, diz assim, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Deus criou o homem para a imortalidade, por inveja do demônio. Quando ele viu Adão e Eva ali na alegria com Deus, ele que já tinha se afastado de Deus, era revoltado. Toda pessoa invejosa é meio revoltada. Ela diz, eu já perdi Deus, eu vou fazer vocês perderem também. E foi lá tentar Eva, tentar Adão. Então a sabedoria fala, por inveja do demônio a morte entrou no mundo. E olha, e a inveja é o que ele põe no coração da gente. Né? Você vê uma pessoa melhor do que você fica com inveja. Porque comprou uma casa que você não pôde comprar, comprou um carro que você, ou teve uma promoção que você não teve, arranjou uma namorada bonita que você não tem, e aí, hoje é o dia dos namorados, aí fica aquela inveja. Aí qual é o resultado da inveja? Você fica torcendo para a pessoa ir mal. Aí que está a gravidade do pecado. Né? Você não fala nada, não diz nada, mas no fundo você fala, bem feito. Que morra. Quando o outro caiu... Bem feito. Bem feito. Você não fala para ninguém que você tem vergonha, porque é um pecado, mas você fica... Então, isso que você falou, Celina, eu acho importantíssimo. A hora que você sentir inveja de alguém, reze pela pessoa. Senhor, essa pessoa comprou um carro melhor do que o meu. Dá um carro ainda melhor para ela, Senhor. Ela conseguiu isso melhor do que eu. Senhor, dá a ela mais ainda. Aí você está dando um tapa na cara do demônio que está, zumbindo no seu ouvido para que você tenha inveja do outro. Verdade. É muito sério. Jesus foi morto por inveja dos fariseus, doutores da lei. O primeiro pecado que entrou na história da humanidade, depois do pecado da neve, foi o pecado da inveja. Caim matou Abel, por inveja. Porque Abel agradava a Deus e Caim não agradava. Ele foi lá e matou Abel. É sério. O José do Egito, porque venderam o menino, né? Inveja. Sabe, a inveja, ela marca a história da humanidade. É muito sério isso. Ai. Vamos rezar então, né? Que Deus nos proteja da inveja e que nós também não tenhamos. Eu vou aproveitar, cara, dizer uma coisa. Eu escrevi um livro, Os 7 Pecados Capitais. A inveja é um deles. E ali eu tenho um longo capítulo com citações da Bíblia, tudo mostrando o perigo, não só da inveja, mas todos os outros também. Então tá aí, Os 7 Pecados Capitais do professor Felipe Aquino. Que Deus lhe dê mais um cérebro, que eu já disse que ele já tem 5, mais um para continuar escrevendo, né, para nós e nos ajudar na compreensão da nossa fé. Vamos lá então, professor. Um padre pode ser comunista? Ou seja, apoiar partidos ou causas que... Pois tenho visto algumas... causas contrárias à igreja, pois tenho visto algumas coisas, notícias sobre um padre, e tenho minha dúvida se realmente ele é um padre católico, ou se pertence à Igreja Católica de Roma. Me expliquem, por favor. Bom, eu acho que mais aqui está no sentido de padres que apoiam mais as causas sociais, né, essa questão de vários movimentos. Veja,
Um padre se dizer comunista, marxista, claro que não pode. Por quê? Porque vários papas, Pio XI, Pio XII, João Paulo II, Bento XVI, Pio IX, condenaram radicalmente o marxismo e o comunismo. Por quê? Porque é ateu, é materialista, perseguiu a igreja tremendamente. O que dizia o Marx, né? A religião é o ópio do povo, tem que acabar com a religião. Ele quiser acabar com tudo que é da religião, família, etc. Então é óbvio que um padre não pode ser comunista, não pode ser marxista. É só ler os documentos da igreja. Não é? E também, o padre está no Código de Direito Canônico, o padre não pode exercer uma atividade política partidária e não pode exercer um cargo público, ou seja, ser eleito para deputado, a menos que, excepcionalmente, o bispo autorize. Tem bispo que autoriza um padre ser candidato a deputado, tem bispo que não autoriza. Né? Então aí depende de cada bispo. Mas a regra é o seguinte, o padre, por quê? Porque o padre, ele é pastor, ele é pai de todo o rebanho. E tem uma parte do rebanho que gosta do PT, outro gosta do PSDB, outro gosta do PMDB, outro gosta não sei o quê. E se o padre toma um partido, pronto, a parte do rebanho pode ficar contra ele. Então o pastor, ele não pode ter partido, ele tem que ser pai de todas as ovelhas. Ele pode fazer o que o Papa Francisco faz, mostrar a doutrina social da igreja, não é? O combate à pobreza, o combate à miséria, mas não usando o viés marxista, ou seja, através de luta de classe, jogando pobre contra rico, patrão contra empregado. Isso não, porque aí, né, quanta morte acontece no campo por causa dessas coisas, né? Sim. Então, a igreja é contra, o marxismo todo mundo sabe, quer eliminar a propriedade privada, a igreja é a favor da propriedade privada, a igreja acha que o casal precisa ter os seus bens por causa da sua família e tal. Então, agora, o que a igreja ensina é a doutrina social da igreja. É isso que o Papa Francisco coloca, e muita gente acha que o Papa é comunista. Sim. O Papa não é comunista nunca. O Papa, ele aplica a doutrina social da igreja, que é uma doutrina que vem de mais de 10 papas, vem lá de Leão XIII, da Rerum Novarum, 80ª de Vênice, 40º ano, solicitude do Rei Sociale de João Paulo II. Quer dizer, o Vaticano publicou, inclusive, um compêndio de doutrina social da igreja. Aliás, eu pedi para o Paulo César, que é professor aqui da Faculdade de Filosofia da Canção Nova, para fazer um resumo. Ele fez um resumo, né? Síntese da doutrina social da igreja. Tem aqui na Canção Nova esse livro. É isso que a igreja propõe, né? Que os padres têm que seguir, toda a igreja tem que seguir, porque é a doutrina oficial da igreja, para que haja justiça no mundo. É porque, às vezes, a gente também acaba confundindo, né? Porque, às vezes, o próprio padre, como o senhor disse mesmo, ele não se autodeclarou. A gente... É que tira uma conclusão, né? Tira a conclusão pelas atitudes, como muitas vezes a gente faz, muitas pessoas fazem isso com o Papa Francisco, por essa atitude acolhedora dele, que não quer dizer... Porque daqui entra a caridade evangélica também, claro, né? De acolher, de amar. Não quer dizer que ele está dizendo que está certo. Sim. Né? Ele está contra o pecado, mas não contra o pecador. Isso é fundamental. E isso que a gente, porque vai muita gente, não é da inveja, mas vai muito da gente do julgamento também, né? Ah, imagina, tá lá, como é que ele fica, como fizeram com Jesus, como é que ele se senta com as prostitutas, não era assim? Fariseus, os cobradores de impostos, os fariseus. Então, a gente também tem que ter esse olhar mais caridoso, né? Não estou dizendo que é o caso aqui, tudo bem, pode ser que esse padre que você esteja falando tenha atitudes, né, que pareçam ser comunistas, mesmo marxistas, mas a gente também precisa estar atento ao todo, né, nesse sentido de viver essa caridade e o acolhimento. Porque lembrando que, né, Jesus veio para os doentes mesmo, né, então a gente também tem que se abrir um pouco mais a viver essa caridade de acolhida dos outros irmãos, né? E eu vivi numa paróquia em 1978, Faz tempo, hein, Celina? Faz tempo. Em São Paulo, no ABC, com a realidade de um padre que a gente saía da missa com ódio no coração, não é? Porque se levantava uma divisão, né? A gente chegava na igreja, porque na época meus pais tinham um mercado, e ele olhava para minha mãe e dizia, se tem rico sentado no banco da igreja, se levante, porque minha igreja é para os pobres. Aí minha mãe dizia para ele durante a missa,
mas eu sou pobre. Até hoje a mãe dela fala durante a missa também, interage. Eu luto para ter o banho. Olha, quando tinha a leitura do Evangelho que falava da medida, balança, né? E ele se dirigia à minha mãe na homilia. E ela dizia, o senhor, por favor, a hora que o senhor quiser, o senhor chegue lá no nosso mercado, o senhor pese o que o senhor quiser. Padre, porque eu tenho consciência do que eu vivo, eu sou uma cristã e eu procuro ser fiel. Então, existem realidades, como disse, né? De pessoas que às vezes podem ser mal interpretadas, mas infelizmente existem realidades também. Sim. De que de fato é uma violência, uma agressão para a gente. Mas veja, a gente era catequista na paróquia. Nós não abandonamos a paróquia, né? E foi nesta paróquia que nós conhecemos a renovação carismática. Então, a obediência também muda muita coisa. Muita coisa. A nossa docilidade, a nossa caridade, também o dizer a verdade, como minha mãe fazia. Mas existia esse comprometimento da gente com a vida paroquial. Aí, então vamos sempre, né, ver os dois lados da moeda. Celiane diz assim, boa tarde, não gostaria de me identificar, mas a minha dúvida é a seguinte. Já faz alguns meses que venho passando por momentos de dúvida, ou diria falta de confiança em Deus. Tem dias que estou mais forte e firme na fé. Mas tem dias que minha fé está fria. Tudo que ouço, leio sobre as coisas de Deus, eu não confio. Não sei o que eu faço. Queria ter uma fé, acreditar e confiar mais em Deus. Queria muito acreditar em Nossa Senhora, mas não consigo. Ultimamente, nem o terço estou rezando mais. Para ser sincera, desanimei de tudo. Aí que está o perigo. O desanimar de tudo. Não é? Porque a gente ter aridez, a gente até desconfiar da ausência de Deus na nossa vida, eu vivi isso. Acontece. Não é? Acontece. Jesus viveu isso, se sentiu abandonado por Deus na cruz, entrou numa agonia profunda. O próprio Deus viveu essa realidade, ele não negou a humanidade, né? Aquilo que é o nosso humano. Então, nessas horas é que a gente conta com os 4 amigos que cata a nossa maca e carrega a gente para diante de Jesus e reza com a gente, e reza por nós. Ai, preciso me controlar para não chorar, né? Porque eu vivi isso, não é? Eu ser carregada pelos irmãos diante de tantas dificuldades, não é? Aqui é uma chuva de provação. Sim, estamos ainda a caminho, mais uma cirurgia com a graça de Deus para encerrar todo esse processo. Todas vitoriosas, graças todas. a Deus. Todas. E confiando naquilo que Deus disse, né? Ele iniciou e Ele não para uma obra, não deixa inacabada. Então não tem problema. Não é verdade? Não tem problema. Às vezes a gente se sente só, abandonado por Deus, não tem problema. A gente não gostaria. Não, né, não. Agora a gente quer sentir a fé, aquele fervor, quando a gente fala assim, parece que a gente sente quente, né? E não é, né? Não é. E a gente vai sendo formado, os santos viveram essa realidade, né? A gente tem uma Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, que quantos anos ela foi para adoração, a gente escuta isso, né? Sem sentir, nem crer, às vezes, que Jesus estava na Eucaristia. Falava isso. Isso faz parte da nossa humanidade. O que a gente não pode é entrar nesse desânimo. Então, por favor, reze por mim, reze comigo, me confesso. Quantas vezes eu confessei, estou me sentindo só, estou sentindo que Deus não está comigo, que me abandonou. O que eu faço, meu Deus? Busque ajuda, reaja. Porque o problema é a gente se entregar, desconfiar e parar de rezar, né? Então, o mais bonito para nós hoje é a gente rezar quando a gente não tem vontade, não é? É a gente vencer as coisas que são difíceis para nós naquele momento. Isso tem um valor, eu acredito, para a nossa santidade, né? A gente está pagando já umas penas boas para viver menos tempo no purgatório, né? Então, isso é normal. Primeiro eu quero te dizer, isso é normal. Não é anormal a gente passar por essas crises, por esses
desertos, aridez da nossa alma. Mas é importante você reagir, então confesse, busque ajuda, partilhe, reze com alguém, mas não fique parada, porque parou e complicou. Né? Eu acho que é importante entender o seguinte, a fé não é sentimentalismo. A fé é uma adesão àquilo que o Cristo e a igreja colocam. Diz o Catecismo da Igreja. Se a sua fé depender do seu sentimentalismo, um dia você vai acordar com fé, um dia você vai acordar sem fé. Não pode. A minha fé tem que estar baseada no que a igreja ensina, principalmente aqui, o catecismo, né? Deus, ele é o mesmo. Eu posso senti-lo ou não senti-lo, mas ele está aqui do mesmo jeito. É dogma de fé. Se eu estou em estado de fé, estado de graça, Deus habita dentro de mim. E Deus é onipresente, Ele está presente em toda parte. Você sinta ou não sinta. Agora, o que você crê? Eu creio. Eu posso estar sentindo, não estou sentindo. Deus está aqui, eu vou falar com Ele. Ele vai ouvir. Não é? E o sentido de todo o sofrimento, toda a aridez. Há uns 10 anos atrás, o Tatá, quando era coordenador da RCC, ou mais de 10 anos, pediu para eu escrever um livro. Né? Eu escrevi. Né? O livro era exatamente Esgotamento Espiritual. Porque ele sentia que dentro da própria RCC tinha gente desanimando. Sim. E eu escrevi faz tempo. Então, a aridez que às vezes bate na gente, Santa Teresa, São João da Cruz, diz que é um trabalho de Deus. Por quê? É muito gostoso você ter aquela fé sentimental, mas você não cresce. Você cresce na provação. Sim. Então, Deus de vez em quando tira o sentimento de presença dele para que você caminhe na fé e não no sentimento. Caminho certo de que ele está com você, ele está te ouvindo, você pode estar sofrendo, ele está caminhando com você. Então aí a sua fé cresce, porque a sua fé deixa de ser uma fé sentimental para ser uma fé de crença, né? Naquilo que você acredita. Né? Isso é um exercício para todos nós passamos. São João da Cruz passou para a noite escura da fé, doutor místico, tinha visões, êxtase, mas passou. Santa Teresa passou. Santa Teresa diz num dos livros dela que houve um período na vida dela que ela só conseguia rezar lendo um livro. Ela não conseguia nem rezar, porque sumia tudo da cabeça dela. Santa Teresinha do Menino Jesus, idem. Madre Teresa de Calcutá teve crise de estilo. E estão todas aí canonizadas pela igreja. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A esperança para a gente. Está tudo canonizado pela igreja. Professor, uma pergunta aqui que eu nem conhecia, né? Vamos ver se o senhor... Diz assim, a minha pergunta é sobre a oração do sonho de Nossa Senhora. Pessoas que rezam para saber notícias de pessoas que moram longe. E Nossa Senhora, em 3 dias, aparece em sonho dando notícias. É pecado rezar essa oração? Eu nunca ouvi falar isso. E não. Tenho convicção que a igreja nunca aprovou isso oficialmente. Né? Parece uma coisa estranha. Né? O povo, Carla, cria muitas devoções. Né? Sabe? E é até difícil para a igreja examinar todas essas devoções. Não sei, é preciso saber onde que nasceu isso. Preciso saber se tem uma coisa muito importante. É aprovação eclesiástica. Quando alguém lança uma devoção na praça, né, de repente pela internet, uma novena, tem que ter aprovação do bispo. Eu não posso publicar para os outros uma coisa que eu criei e passo para os outros. Não posso, porque pode ter erro. Então, procure saber o seguinte, onde é que vem essa devoção? Onde começou? Quem criou? Tem aprovação eclesiástica ou não tem? Esta é uma orientação segura para a gente não viver uma devoção que às vezes não tenha uma fundamentação teológica. E onde que as pessoas encontram, agora a dona de Luzia aqui, essa aprovação eclesiástica? Na oração, está escrito? Normalmente, a pessoa publica uma novena, normalmente embaixo vem a aprovação eclesiástica. Às vezes vem até o nome do bispo. Né? Agora, tem certas coisas que são tão antigas que nem traz mais, porque a gente até já sabe. Trezena de Santo Antônio, novena de Sagrado Coração, nem traz mais, porque é uma coisa já tão clássica. Né? Mas as coisas novas que a gente nunca viu, é preciso verificar. De onde é que vem isso? Tem fundamentação teológica? Porque o importante é o seguinte, Carla, a igreja tem um lema muito sério,
lex credendi, lex orandi. Eu creio conforme eu rezo e eu rezo conforme eu creio. Se eu rezo errado, eu creio errado. E se eu creio errado, eu rezo errado. Então aí a aprovação eclesiástica, o bispo às vezes, isso que eu vou rezar está de acordo com a crença? Ou tem aí nessa oração um erro de doutrina? Lex credendi, lex orandi. Entende? Quer dizer, eu não estou querendo dizer que essa oração e essa devoção não seja verdadeira, não. Mas eu acho que precisa passar por um crivo da autoridade eclesiástica. Agora, voltando a dona Luzia aqui, mas também não podem ter orações que pode estar lá com aprovação eclesiástica, mas ser de mentira? Ser o quê? Com erro? Mentira. A pessoa que colocou sem autorização de fato. Ah, bom, aí a pessoa está cometendo um pecado muito grave, né? Ela está usurpando um direito do bispo, né? Mas, sabe, eu penso que assim, a pessoa recebeu uma oração dela, não tem como checar a origem, pega essa oração, mostra aí para um bispo, se for possível, alguma coisa. Olha, posso divulgar isso daqui? Posso viver isso daqui? Tem que achar a fonte, né? Onde é que está, teologicamente, a questão do sonho de Nossa Senhora? Não sei. O sonho de São José aparece, mas eu não quero falar de sonho. A senhora também nunca vi sonhar, não, mas... Professor, eu vou voltar com ele aqui só porque é uma pergunta que... eu não sei, acho que você também não sabe, mas assim... A Adriana, e já não é a primeira vez que vem essa pergunta, né? Ela é de Teófilo Otoni, não, é de Uberlândia, desculpa. E diz assim, minha dúvida é, a dança do ventre não agrada à Santíssima Virgem? Pois me consagrei à Santíssima e veio esta dúvida, pois faço essa dança. Eu acho que não é uma dança recomendável, porque é uma dança que, para nós homens, é excitante. Ela é sensual, né? Totalmente. Sensual. Não sei se para a mulher, para o homem... Sabe, o homem, a mulher, ela se excita muito pelo ouvido. Né? Quando o marido fala para ela, eu te amo, vou levar você para o shopping, a mulher fica animada. O homem não. O homem, vamos falar bem claro, o homem se excita quando o corpo da mulher o atrai. E se é um corpo rebolando, aí, meu Deus do céu, o pecado... Sem roupa ainda, né? Entendeu? Pois é, então eu penso que realmente não é recomendável. Ela é mais erótica, né? Uma coisa assim mais... Então, tá aí. É melhor não, tá? Não só não agrada a Santíssima Virgem, mas eu acho que também não agrada... Não convém. Não agrada aos cristãos, né? De modo geral. Então, não convém. Melhor a gente não arriscar, tá certo? Sabe, cara, eu queria dizer uma coisa. Muitas vezes as mulheres fazem essas coisas, não é de maldade. Às vezes elas não percebem o comportamento sexual do homem. Então, às vezes eu vejo moças mal vestidas, mulheres mal vestidas, mas mulheres piedosas. Você percebe que não tem nenhuma maldade ali, não tem nenhuma malícia ali. Não, mas, sabe, a moda dominou a tal ponto a cabeça da sociedade que as pessoas perderam um pouco do discernimento. E como a mulher não percebe que ela provoca no homem tentação, ela acha que não tem problema. Mas é bom pensar nisso. É o pudor, né? Porque às vezes o sexo no homem é completamente diferente do sexo na mulher. Isso mesmo. O sexo no homem ele é explosivo. Na mulher não, ele é mais passivo. Então, é preciso analisar isso com cuidado. E muitas vezes, né, você vem na desculpa, a gente que anda muito ouve isso, a desculpa da cultura, né? É cultural usar esse tipo de roupa moda, aqui, por causa do calor, né? As pessoas não têm mais. E nem sempre, né? Eu acho que cristão é cristão, né? Sim. No calor, no Sim. frio. A gente pode estar sempre bem vestida, com discrição, né? E como é gostoso a gente ouvir um elogio assim, como a senhora está bonita hoje. Uma vez um câmera, olha que chique. Aqui na Canção Nova, belezinha. Né? A gente trabalhando junto, aí ele me parou e falou assim, com todo o respeito, dona Celiane, quero falar uma coisa para a senhora está sempre tão bonita, elegante. Tá mesmo. Acabou. Você é elegante. Obrigada. Então, a gente vai se cuidando, porque faz bem ao homem ver alguém que está bem vestido, bem arrumado. A mulher tem qualquer outra pessoa, elegante. Feminina, mas sem exatamente. ser sensual, né? Sem ser provocante. Agora, aí é outra história. A moda quer fazer a mulher se vestir de maneira sexy. Isso é que está errado.
Não tem que se vestir de maneira séria, tem que se vestir de maneira elegante. E aí a gente conquista o coração. Nós estamos quase chegando no finalzinho do programa. A gente vai agora para a participação do Dom Orlando, que responde a pergunta assim: as pessoas que morrem sem batizar e as que cometem suicídio têm salvação? Vamos acompanhar? Sim, as pessoas que morrem sem se batizar, elas se salvam pelo desejo e a vontade universal da salvação de Deus. Nós tínhamos a doutrina do limbo, hoje não precisamos mais nos fundamentar nesta doutrina, vamos dizer assim, do limbo, mas estamos com esta decisão que veio sempre na igreja, mas muito confirmada no Concílio Vaticano II, de que Deus quer salvar a todos e a todos dá a sua graça. Depois, essas crianças também se salvam pelo batismo de desejo. Então, duas razões para elas estarem com Deus, porque não tem culpa de não ter sido batizadas e Deus, na sua misericórdia, salva a todos, inclusive, claro, essas crianças que nós podemos dizer são anjinhos no céu. Agora, as pessoas que se suicidam, o suicídio é um pecado muito grave, mas outra questão é o porquê a pessoa se suicida. A pessoa não se suicida de uma hora para outra. Há dentro dela uma pressão muito grande para tirar a própria vida. E se ela já perdeu a liberdade diante de tanta pressão interna, ela já não tem mais a liberdade de pecar. Outro. São João Vianney dizia assim: se uma pessoa quer se suicidar, jogando-se de uma ponte até o rio, e se nesse trajeto entre a ponte e o rio ela se arrepende, ela é salva. E a igreja mudou todo um rigorismo que tinha para com as pessoas que se suicidavam. Agora elas podem ser enterradas no cemitério católico e não nos cabe julgar, é só a pessoa e Deus. O que nos cabe é ter misericórdia, compaixão e principalmente compreender este processo tão difícil que a pessoa passa interiormente, perdendo a sua liberdade e por isso mesmo então tira a própria vida. Mas o suicídio é sempre pecado e agora a moda atual são jovens se suicidarem aqui no Brasil. Dizem as estatísticas que 32 pessoas se suicidam diariamente no Brasil. Nós precisamos encontrar remédios para tanto desespero e para tanta angústia nos corações e nas consciências. Deus sempre quer salvar a todos e a todos dá a graça suficiente. Aí, né, Dom Orlando falando, realmente nós acreditamos nisso, que Deus quer salvar a todos, pedimos a misericórdia, mas é muito triste, porque a gente vê que os jovens principalmente têm uma falta de sentido na vida, né, professor? Então, por isso, acabam cometendo, aí praticando o suicídio, ou às vezes uma tentativa, né, e que não concretiza, mas é algo que a gente precisa estar atento mesmo. E aquilo que nós falamos, né, de viver muito o acolhimento. Nós estamos, né, principalmente nós que somos aqui evangelizadores, estar atento, né, a essa necessidade do povo, né, e das pessoas de buscar, de encontrar um sentido para a vida. Eu quero convidar vocês a estarem conosco aqui na Canção Nova no mês de agosto, no acampamento No Combate da Oração, de 17 a 19 de agosto, acampamento No Combate da Oração, né, que a gente vai também tratar de vários assuntos como esse que a gente falou aqui no programa hoje. E lembrando que a Canção Nova, você que já tem o costume de estar conosco, né, sabe que nós vivemos da providência, nós vivemos da doação dos sócios, e uma das maneiras mais
eficazes, vamos dizer assim, de colaborar com a Canção Nova é o débito automático. Se você ainda não é sócio, ou se você já é sócio, mas não é pelo débito automático, faça a sua, altere aí a sua forma de contribuição nesse mês para que nós possamos ter mais, vamos dizer assim, concretamente, um pouco da noção daquilo que a gente pode contar para a evangelização. E falando também em acolher, em caridade, eu quero mostrar para vocês hoje o livro, a Graça diz que é meu, mas ele não é meu não, ele é do meu marido, tá? É o Com Deus Tem Jeito, esse é exclusivo dele, quem está comigo aqui. E o Cleto escreveu esse livro, ele é o 4º livro dele, sei lá, mas esse aqui fala um pouco também da experiência da misericórdia, Eu não sei se é hoje ou na próxima terça-feira, o programa PHN vai abordar, vai trazer testemunhos de homens, pessoas, não só homens, mas moradores de rua, que tiveram a sua vida transformada, aceitaram o desafio de viver o Com Deus Tem Jeito, ir para uma casa de recuperação, ir para um abrigo, e hoje já são também evangelizadores a partir disso. Então esse livro conta um pouco disso, dos irmãos mais necessitados. Tem a experiência em 2 cartas do Papa Francisco aqui, dentro do livro. Vale a pena, tá? É uma experiência muito interessante que o Cleto vive, nós em casa vivemos e que queremos partilhar com vocês aí também. Dizer que todo mundo com Deus tem jeito. Tá certo? Nosso programa, para variar, ele é muito curto, ele passa rápido, porque a gente fica aqui, nesse bom bate-papo aqui. Mas toda terça-feira nós nos encontramos aqui ao meio-dia, ao vivo, e durante a madrugada você pode nos rever em algum momento aí. Obrigada, Cê. Eu que agradeço. Sempre muito bem-vinda aqui no Trocando Ideias. Professor, apesar da correria, o professor sai de reunião, vem correndo, mas sempre aqui disponível. Obrigada. Deus abençoe vocês, obrigada aí pela sua sintonia conosco, de estar conosco, de mandar as suas perguntas, porque o programa ele só acontece com você mesmo, com a sua participação. Sem vocês nós não conseguimos chegar lá. Mas a gente se encontra durante a programação da Canção Nova e até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.